mais um dia se iniciando, mais um dia que Deus nos presenteou com a dádiva do dom da vida. Seja bem-vindo ao nosso canal, mais um devocional nesta manhã, uma palavra de conforto, de direcionamento para a sua vida. Nesta manhã, nossa meditação do nosso devocional se encontra no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, ao qual é o Sermão da Montanha. Vamos lá, no verso 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nessa palavra, antes de entrar a fundo nela, um capítulo antes, a palavra de Deus, a Bíblia nos relata que Jesus foi levado ao deserto, passou 40 dias e 40 noites em jejum. No final dos 40 dias apareceu Satanás, o inimigo, a antiga serpente, e o tentou. E depois desse período das tentações, os anjos vieram, serviram a Jesus, e Jesus saiu do deserto e escolheu 12 discípulos. E o ministério de Jesus na terra começou a partir do capítulo 5. Mas o interessante é que Jesus diz assim no versículo 1: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram dele os seus discípulos. O olhar de Jesus, quando ele nos olha, ele consegue ver e consegue entender. E antes dele se manifestar na terra, ele já sabia quais são os anseios, as dificuldades, o sofrimento do ser humano. E ele diz que bem-aventurados, que significa felizes, são aqueles que são os pobres de espírito, porque ele sabia que havia pobres de espírito. E ele recompensou todos aqueles que buscavam resposta, mesmo sendo pobres de espírito. Ele disse: vós herdarão o reino dos céus. Ele sabia que tinha pessoas que choravam, que necessitavam ser consoladas. Ele sabia dos mansos e prometeu que eles herdariam a terra. Eles sabiam que tinha pessoas que tinham fome e sede de justiça, fome e sede da palavra, mas eles seriam fartos. Ele sabia que havia misericordiosos no meio daquela multidão. Quando ele, com um olhar clínico, um olhar ao qual ninguém tem esse olhar igual a Jesus, de conhecer verdadeiramente quem somos nós, ele viu aquela multidão e já começou a falar no seu sermão que felizes são todas as pessoas que estão passando por algo, que estão precisando de respostas, que são misericordiosos. E ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque ele viu que naquela multidão haviam limpos de coração. Porque esses verão a Deus. Eles estavam vendo a Deus manifestado em carne, o verbo que se fez carne habitou entre nós, que no princípio era Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Ele disse também: bem-aventurados que são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus é um pacificador. Ele veio pacificar a nossa queda, pacificar todo o nosso pecado, pagar por ele. E todo aquele que é pacificador seria chamado filho de Deus.
E ele também tinha uma visão que ele conseguia ver o futuro, porque para Deus, o imutável Deus, não há atemporal é Deus. Passado, presente, futuro, ele já está em todo momento, em todas as coisas, porque ele é o dono de toda a história. E ele fala assim: bem-aventurados sois quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Os discípulos ainda não tinham começado o ministério deles. Só que Jesus já disse que bem-aventurados iam ser eles, que iam ser perseguidos por causa da causa dele. Ele disse para exultar, para que eles pudessem exultar e se alegrar, porque o galardão nos céus deles seria grande, porque assim perseguir os profetas foram antes deles. É o que eu venho trazer à memória nesse devocional. Jesus, como se estivesse no Sermão do Monte, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele olha para a terra, ele vê uma multidão, alguns obedecendo a palavra dele, outros seguindo os deleites e os prazeres deste mundo. Só que no olhar de Jesus, ele sabe no seu coração as suas dificuldades, as suas tristezas. Por isso que se submeta a ele, porque ele sabe quem é você. Se você é pobre de espírito, eu não sei. Se você precisa ser consolado, eu não sei. Se você é manso, eu não sei. Se você tem fome e sede de justiça pela palavra de Deus, eu também não sei. Não sei se você age de misericórdia para alcançar ela, mas Deus sabe, Jesus sabe. Pelo olhar que ele tem, ele reconhece você e sabe das vossas necessidades. Foque em Jesus. Escute essa palavra e se submeta a ele. Eu quero orar por você. Pai, que nesta manhã o Senhor possa, Senhor, com o teu olhar ao qual nenhum ser humano, Senhor, consegue enxergar o que você vê, você possa recompensar a busca de cada um desses meus irmãos. Que cada angústia do coração, Pai, venha cair por terra. Que cada tristeza, Senhor, venha ser tirada e substituída pela alegria. Que os mansos possam, Senhor, no nome de Jesus, herdar a terra. Que o Senhor possa abençoar as mãos de cada um para o trabalho nesse dia. Que o Senhor possa guardar a vida de cada um no caminho, Pai. No caminho que é a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, libertar, Senhor, de qualquer circunstância ou situação que eles possam estar vivendo. Se eles estão infelizes, ó Pai, não permita que isso aconteça, mas permita que o Teu amor, Senhor, seja derramado no coração deles, que a sensação, Senhor, de andar e não chegar em lugar nenhum venha se acabar, que eles possam encontrar um direcionamento que vem pela Tua palavra. Se manifesta a eles com Teu amor, meu Pai. Cuida do dia de cada um, Senhor, eu te peço. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, amém, amém. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.